Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar, um canal exclusivamente dedicado à discussão de temas militares atuais. Neste vídeo falarei sobre a Guerra do Yom Kippur, um conflito árabe-israelense que decorreu em outubro de 1973 e que teve consequências gigantescas sobre toda a região. Não se esqueçam de conferir as novidades da loja. Todas as semanas encontrarão itens novos por lá, por isso estejam atentos. O link está aqui na descrição e também nos comentários. Em junho de 1967, em apenas 6 dias de combates, forças israelenses venceram os exércitos combinados do Egito, da Síria, da Jordânia, do Iraque e do Líbano. Esse conflito, conhecido como a Guerra dos 6 Dias, resultou em enormes ganhos territoriais para Israel, com destaque para a Península do Sinai, a faixa de Gaza, as colinas de Golã e a Cisjordânia. No espaço de apenas uma semana, o território israelense quase triplicou. Se você está interessado em conhecer os detalhes desse impressionante conflito, assistam esse vídeo publicado aqui no canal, cujo link está na descrição. Nos anos a seguir à Guerra dos 6 Dias, cresceu em Israel uma certa convicção de que eram invencíveis. Se sem a ajuda de tropas estrangeiras, 150 mil soldados israelenses conseguiram derrotar mais de 600 mil soldados árabes, que atacaram a partir de 3 frentes diferentes, para a sociedade israelense entre o final dos anos 60 e o início dos anos 70, nada de mal poderia acontecer ao seu país. Como é óbvio, o mundo árabe tinha sido humilhado nessa guerra e queria vingança, e o Egito, que perdeu 1/3 do seu território, iria liderar esse esforço vingativo. Com a morte de Gamal Abdel Nasser, o presidente egípcio que tinha liderado a coalizão árabe na derrota de 1967, o governo no Egito foi assumido em 1970 por Anwar Sadat, que logo na sua tomada de posse, prometeu que reconquistaria a Península do Sinai. Entre 1971 e 1972, Sadat fez muitos esforços diplomáticos para tentar obter de volta essa importante região, chegando mesmo a sinalizar que reconheceria formalmente a existência de Israel desde que os israelenses saíssem da península. Mas as negociações sempre esbarravam em pequenos detalhes, como por exemplo a autonomia sobre a faixa de Gaza e a insistência de Israel em manter algumas bases militares na península. Em 1972, as negociações chegaram ao impasse, com o Egito exigindo que Israel saísse de todos os territórios ocupados na Guerra dos 6 Dias de 1967. Naquela guerra, o exército egípcio tinha sido praticamente todo destruído. Mais de 80% de todos os aviões militares egípcios, incluindo caças, bombardeiros e aviões de reconhecimento, tinham sido abatidos, bem como mais de 2/3 de todos os seus blindados. Mas logo depois da guerra, os soviéticos iniciaram um amplo programa de rearmamento egípcio e em 1972, 5 anos após o fim da guerra, o exército egípcio estava mais forte e mais bem equipado do que nunca. Isso levou Sadat a traçar diversos planos de ataque contra Israel, acreditando que mesmo uma pequena vitória militar poderia forçar os israelenses a aceitarem as exigências egípcias. Essa vitória, mesmo que pequena e limitada, serviria também para aliviar o peso da vergonha da desastrosa derrota de 1967. O Egito queria a guerra, com várias demonstrações populares pedindo uma nova guerra contra Israel. Mas os aliados egípcios estavam relutantes, o que levou Sadat a iniciar um grande tour diplomático por diversos países. No espaço de apenas 6 meses, Sadat visitou mais de 50 países, enviando emissários diplomáticos para dezenas de outros. E no início do segundo semestre de 1973, o Egito já tinha ao seu lado cerca de 100 nações, incluindo a totalidade da Liga Árabe. Até mesmo na Europa, os egípcios conseguiram vitórias importantes, trazendo os britânicos e os franceses para o lado árabe no Conselho de Segurança da ONU. Como consequência desses esforços, em julho de 1973, Israel era uma das nações mais isoladas de todo o mundo.
Poucas semanas antes do início da guerra, Henry Kissinger, secretário de Estado do presidente Richard Nixon, fez uma proposta para Sadat. Israel devolveria a Península do Sinai para o Egito e sairia de toda a região, mas em troca, teria a permissão de manter 3 controles militares numa faixa de 10 quilômetros na fronteira entre ambos os países. Mas nessa época, Sadat, com seu exército reconstruído pelos russos e com apoio militar e diplomático completo do mundo árabe e até mesmo de algumas nações europeias, não aceitou. Sadat estava preparado para a guerra e entre julho e setembro de 1973 iniciou as movimentações finais. Como é óbvio, tantas movimentações diplomáticas e militares não passaram despercebidas para Israel. Mas como referi no início, nessa época a sociedade israelense considerava que o seu país era invencível e que nenhuma ameaça seria grande o suficiente para colocar em risco a sua existência. Isso levou a que o governo de Golda Meir subestimasse a nova ameaça egípcia. No final de setembro, Sadat iniciou um amplo exercício militar que nada mais era do que uma manobra para camuflar a movimentação dos seus soldados em direção à fronteira. No fim desse mês, graças a essa manobra, os egípcios tinham concentrado mais de 200 mil soldados em pontos estratégicos ao longo do Canal de Suez, prontos para cruzá-lo. O plano de Sadat era cruzar o canal em 6 pontos e avançar o mais rapidamente possível pela península, conquistando cruzamentos e passagens estratégicas no seu interior. Sadat acreditava que mesmo que todo o Sinai não fosse conquistado, se o Egito conseguisse manter esses pontos estratégicos, o exército israelense não seria capaz de avançar, o que levaria o governo de Israel a aceitar negociar a completa retirada militar da região. Enquanto isso, entre setembro e outubro, o gabinete da primeira-ministra Golda Meir lidava com toneladas de informes que chegavam de hora em hora. Israel sabia que o Egito iria atacar, mas não sabia quando e nem como eles fariam isso. No dia 6 de outubro de 1973, teve início o Yom Kippur, o dia mais sagrado do judaísmo, um dia em que os judeus devem jejuar e orar, congregando-se em reuniões familiares e em sinagogas. Para os árabes, esse era o dia ideal para um ataque de surpresa, pois sabiam que muitos militares israelenses estariam dedicados ao Yom Kippur. E por isso, mesmo coincidindo com o Ramadão muçulmano, o presidente Sadat definiu esse como o dia para o início da guerra. E na manhã desse dia, Golda Meir reuniu-se com seu ministro da Defesa, Moshe Dayan, onde ficou combinado que Israel faria um ataque por antecipação contra o Egito e a Síria, mais ou menos nos mesmos moldes do ataque por antecipação que garantiu a rápida vitória israelense na Guerra dos 6 Dias de 1967. Mas nesse dia, o secretário Kissinger, numa conversa telefônica com Golda Meir, pediu-lhe para não realizar esse ataque, já que estava negociando uma saída pacífica com Sadat. Mas aquilo que eles não sabiam era que Sadat estava apenas ganhando tempo com essas negociações e que nesse mesmo dia estava tudo pronto para o ataque. E foi assim que às 14 horas do dia 6 de outubro de 1973, em pleno Yom Kippur, 32 mil soldados egípcios cruzaram o Canal de Suez em 6 pontos, apanhando os israelenses completamente desprevenidos. No norte, os sírios atacaram também nesse mesmo dia e nessa mesma hora, com a invasão iniciando-se com uma intensa barragem de artilharia e um ataque aéreo com mais de 100 aviões. Na fronteira com a Síria, o exército israelense era composto por apenas 3 mil soldados, 180 blindados e 60 peças de artilharia, que enfrentaram o ataque de quase 40 mil soldados sírios. O ataque sírio concentrou-se sobre as colinas de Golã, com os sírios acreditando que as reservas israelenses levariam pelo menos 24 horas para chegar à região. Mas na verdade, as reservas israelenses levaram apenas 12 horas para chegar, impedindo os sírios de avançarem conforme os seus planos iniciais. Tanto os sírios como os egípcios transportavam um número colossal de baterias de mísseis antiaéreos, cujo objetivo era manter a temida força aérea israelense fora de combate. E por culpa dessas baterias, os israelenses perderam dezenas de aviões logo nas primeiras horas do ataque.
Na Península do Sinai, a primeira linha defensiva de Israel, montada na margem oriental do Canal de Suez, foi rapidamente ultrapassada pelos egípcios. Mais de 2.000 peças egípcias de artilharia lançaram dezenas de milhares de projéteis contra as posições israelenses na Península do Sinai, causando pesadas baixas e obrigando a um amplo recuo. Pequenas unidades egípcias equipadas com RPGs infiltraram-se vários quilômetros no interior da península e, de posições pré-determinadas, atacaram as colunas israelenses que se encaminhavam para a linha da frente. Nos céus, mais de 200 aviões egípcios, a maioria dos quais recém-chegados da União Soviética, atacaram as bases israelenses, incluindo importantes bases aéreas. 6 horas após o início da travessia, os egípcios tinham conquistado 15 posições fortificadas israelenses às margens do Canal de Suez. E no final do dia, as forças de Sadat já tinham penetrado 5 quilômetros pela península, acompanhadas por 850 blindados. No norte, as forças sírias encerraram o dia com um grande avanço territorial, tendo reconquistado quase 1/3 das colinas de Golã. Na manhã do dia seguinte, os egípcios reforçaram as suas posições na península, conseguindo repelir com sucesso os contra-ataques israelenses. Nesse segundo dia, os israelenses iniciaram também fortes ataques aéreos contra a retaguarda egípcia, tentando com isso atrasar os reforços que cruzavam o Canal de Suez. No norte, os sírios retomaram os avanços, atacando pequenas unidades israelenses que, apesar de isoladas, lutavam até ao último homem. No terceiro dia, o sucesso egípcio foi ainda maior, com muitas colunas israelenses tendo sido destruídas em tentativas desesperadas e mal coordenadas de contra-ataque. Mas no norte, os sírios começaram a ser lentamente empurrados de volta para a Síria por um grande contra-ataque israelense. No dia 9 de outubro, no quarto dia da guerra, os egípcios foram obrigados a parar devido à falta de suprimentos, com os ataques aéreos israelenses causando grandes danos na retaguarda do exército de Sadat. E no norte, os sírios eram novamente expulsos das colinas de Golã, à custa de pesadíssimas baixas para ambos os lados. Entre os dias 10 e 13 de outubro, os combates na Península do Sinai diminuíram muito de intensidade, com ambos os lados tentando reagrupar as suas forças. Mas no norte, os israelenses tinham decidido avançar pelo interior da Síria em direção a Damasco, com o objetivo de tirar os sírios definitivamente da guerra. Com o exército israelense avançando pela Síria, a Jordânia e o Iraque entraram na guerra, enviando mais de 50.000 soldados para barrar o avanço de Israel. Os iraquianos atacaram o flanco sul do avanço israelense pelo interior da Síria, apanhando-os de surpresa, com a situação da frente estabilizando-se entre os dias 12 e 13 de outubro. Nesse meio tempo, os Estados Unidos e a União Soviética iniciaram intensos esforços para enviar recursos para os seus aliados. Através do ar, centenas de aviões norte-americanos e soviéticos cruzavam os céus do Mediterrâneo, levando armas e munições. No dia 14 de outubro, com a situação dos suprimentos resolvida, o Egito retomou os ataques, lançando uma ofensiva contra as passagens estratégicas de Mitla e Gide, bem como contra o cruzamento de estradas em Refidim. Mais de 800 blindados egípcios avançaram contra uma área defendida por 700 blindados israelenses, resultando na destruição de mais de 250 veículos egípcios, contra apenas 40 israelenses. O fracasso do ataque egípcio do dia 14 de outubro abriu caminho para um grande contra-ataque israelense liderado pela 143ª Divisão, comandada pelo general Ariel Sharon. No dia 15, paraquedistas israelenses atravessaram o Canal de Suez durante a noite, seguidos por alguns veículos e blindados, que se espalharam pela retaguarda do exército egípcio, destruindo principalmente as baterias antiaéreas. No final desse dia, essa pequena coluna israelense tinha avançado mais de 15 quilômetros pela retaguarda, causando pesadas baixas e levando os comandantes egípcios a acreditarem que o exército israelense tinha cruzado o Canal de Suez com uma grande força. Com muitas baterias antiaéreas egípcias destruídas por esse ataque, os caças israelenses conseguiram avançar e, através de ataques cirúrgicos, destruíram muitas outras baterias, criando uma ampla zona onde os egípcios não contavam com defesas antiaéreas.
o que permitiu aos israelenses construírem 2 pontes sobre o Canal de Suez, facilitando a travessia de mais soldados e também de mais veículos blindados entre os dias 16 e 18 de outubro. Entre os dias 18 e 22 de outubro, tanto no interior da Síria como na península do Sinai e agora também no interior do Egito, forças israelenses e árabes travavam uma desgastante guerra de atrito, com os israelenses avançando pouco a pouco em ambas as frentes. No dia 23 de outubro, os israelenses lançaram um grande ataque aéreo contra a retaguarda síria, destruindo grandes depósitos de munições recém-chegadas da União Soviética, bem como muitas reservas de combustível. Nos céus decorriam inúmeros dogfights, com muitos MiGs sírios, egípcios e jordanianos, e muitos caças F-4 israelenses tendo sido perdidos. E nesse mesmo dia 23, os sírios, com blindados soviéticos novos, depois de terem perdido quase todos os que tinham nos primeiros dias da guerra, coordenaram um contra-ataque com as forças iraquianas e jordanianas. Mas o contra-ataque foi cancelado à última hora devido a um cessar-fogo imposto pelas Nações Unidas. Mas no sul, o cessar-fogo não foi respeitado nem pelos israelenses e nem pelos egípcios, com Israel avançando ainda mais e cercando todo o terceiro exército egípcio a leste do Canal de Suez. Com o terceiro exército egípcio completamente cercado, o exército israelense iniciou a marcha pelo interior do Egito e no dia 25 de outubro estava a menos de 100 quilômetros da capital, a cidade do Cairo. Nesse dia, mais de 50 mil soldados egípcios pertencentes ao terceiro exército estavam cercados na península do Sinai. 25 mil soldados israelenses estavam a menos de 100 quilômetros do Cairo, e tudo o que restava do exército egípcio estava espalhado pela península, com muitas pequenas e médias unidades cercadas ou em vias de serem cercadas. O poderoso exército egípcio, recém-equipado com as melhores armas soviéticas, estava a um passo da aniquilação quase completa, mas os israelenses não estavam em boa situação, com grandes baixas e perdas acumuladas desde o início da guerra. Apesar de estarem firmemente posicionados no interior do Egito, as suas forças não estavam estrategicamente bem localizadas e as suas linhas de suprimentos podiam ser atacadas a qualquer momento. E por isso, quando o presidente egípcio Sadat pediu o fim da guerra no dia 25 de outubro, Israel aceitou. Mas os combates prosseguiram nos dias seguintes, principalmente à volta do terceiro exército egípcio, que apesar de cercado e apesar do fim da guerra, tentou escapar atacando as forças israelenses, com o comandante egípcio do terceiro exército desistindo do ataque no dia 28 de outubro, depois de sofrer pesadas baixas. Apesar do cessar-fogo assinado no final de outubro de 1973, os combates continuaram ao longo do Sinai até o dia 18 de janeiro de 1974. No total, além dos 600 mil soldados egípcios e 150 mil sírios, participaram da guerra também 4 mil cubanos, 5 mil marroquinos, 3 mil sauditas, 25 mil jordanianos e 25 mil iraquianos, além de dezenas de milhares de voluntários árabes que vieram de dezenas de países do Oriente Médio e da África, mas também norte-coreanos e russos. Do lado israelense, participaram nos combates cerca de 400 mil soldados, todos eles israelenses, sem participação de soldados estrangeiros. Em termos de baixas, foram mortos cerca de 2.700 soldados israelenses e 8 mil ficaram feridos, contra 16 mil mortos árabes e mais de 30 mil feridos. Israel perdeu pouco mais de 1.000 blindados e 300 aviões, com os árabes perdendo mais de 2.200 blindados e 500 aviões, além de 19 navios afundados na costa síria e egípcia. Depois da guerra, o líder soviético da época, Leonid Brezhnev, escreveu o seguinte nas suas memórias: "Nós oferecemos aos árabes armas e tecnologias que nem os norte-vietnamitas receberam. Eles tinham o dobro de blindados, o dobro de aviões, o triplo de artilharias e 5 vezes mais defesas aéreas e armas antitanque. E o que foi que aconteceu? Eles perderam de novo. Por 2 vezes durante a guerra, Sadat me acordou no meio da noite aos gritos, pedindo para salvá-lo e para enviar tropas soviéticas para combater os israelenses. Mas não,
Não vou para a guerra por causa do Egito. Depois de mais essa derrota, o Egito e a União Soviética começaram a se afastar, deixando os egípcios isolados e sem uma grande potência para apoiá-los na região. Israel, apesar da sua grande vitória militar, passou por situações realmente muito complicadas, principalmente nos primeiros dias da guerra. Para os israelenses, foi um choque de realidade brutal, pois se conscientizaram que, afinal, o seu país era vulnerável. Com os egípcios sem apoio dos soviéticos e com Israel procurando apaziguar de forma definitiva as tensas relações com o Egito, a Guerra do Yom Kippur iniciou um novo período de negociações que culminaram em 1978 nos Acordos de Camp David, intermediados pelo presidente Jimmy Carter. Em setembro de 1978, Sadat, Jimmy Carter e o primeiro-ministro israelense Menachem Begin acertaram os detalhes finais daquele que ficaria conhecido como o Tratado de Paz Israelo-Egípcio de 1979. Com esse tratado, Israel e o Egito alcançaram finalmente a paz depois de décadas de guerras, todas elas iniciadas justamente pelos egípcios. Como é óbvio, as demais nações árabes não ficaram satisfeitas com essa negociação, o que levaria ao assassinato de Sadat em 1981, por membros islamistas extremistas que não concordavam com a paz com Israel. O Egito, depois de 3 graves derrotas militares, é um dos únicos países árabes a reconhecer a existência do Estado de Israel, com muitos outros países, como por exemplo a Arábia Saudita, o Iraque, a Síria, a Argélia, a Tunísia e o Marrocos, não o reconhecendo. Na América Latina, apenas Cuba não reconhece Israel, com a Venezuela e a Bolívia tendo cortado relações recentemente, ameaçando mesmo deixar de reconhecê-lo. A Guerra do Yom Kippur foi a última grande guerra contra Israel envolvendo uma coalizão de países árabes. Mas apesar do fim das grandes guerras e dos acordos com os egípcios, a paz parece ainda muito distante de ser alcançada na região.